Então, pessoal, eu sei que geralmente o cenário de fundo é a minha estante, né? Que inclusive estou devendo aqui um tour para vocês, para mostrar ali cada nicho, o que tem em cada nicho. Vou fazer isso em breve, quando eu estiver me sentindo realmente bem, porque finalzinho deste mês de agosto andei aí com suspeita de Covid, fazendo alguns exames de sangue também, enfim. É um processo que eu estou ainda investigando o que pode ser, bastante cansado, né? Então eu inverti um pouquinho aqui o cenário só para poder deixar aqui na mão os livros que eu quero mostrar para vocês, que foram aqueles que eu fiz a leitura nesse mês de agosto. Vamos ver, acho que tem coisa legal que pode servir de dica de leitura para o teu mês que está começando aí, agora em setembro, né? Ou mais para frente também. Teve bastante coisa legal mesmo que eu consegui realizar a leitura neste mês que passou. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre as leituras deste mês de agosto. Começando pelo primeiro livro que eu li, que é As Melhores Crônicas de Rubens Alves. Olha, muito bom. Eu achei que talvez aqui, por se tratar de uma seleção, né, eu gosto muito das leituras do Rubens Alves, já falei para vocês, faz muito tempo que eu tive contato com a obra do autor, depois deixei um pouco de canto. Achei que poderia encontrar, inclusive, algumas das leituras que eu já havia feito de forma aleatória, não me surpreendi bastante, muita coisa que eu nem conhecia. Então é um livro publicado pela Papyrus, editora. Aqui a gente tem uma reunião de crônicas do Rubens Alves em mais de 20 anos de textos que foram publicados, foram selecionados com bastante critério, penso eu. Eu, como vocês podem ver, marquei muita coisa. Eu gosto muito do Rubens Alves porque ele consegue tocar no ponto exato que a gente está passando em algum momento da nossa vida ou que a gente já passou e nos deixa sempre um aprendizado. E é sempre um aprendizado que ele acaba produzindo sentido nas nossas vidas, mesmo depois de fazer a leitura, bem depois, vem algumas dessas reflexões, tá? Então assim, a Papyrus tem um texto de apresentação na contracapa aqui, onde ela fala que foi companheira de viagem do Rubens Alves por muitos tempos, né? E aí tem aqui, por parte da editora, uma tentativa de reunir as melhores crônicas do autor, mas não segundo critérios literários ou coisa similar. Está sendo dito aqui pra gente. Apresentamos aqui um conjunto afetivo, selecionado pelo autor e pela editora, considerando as manifestações dos leitores ao longo dos anos. Então, esperamos que você sinta tanta alegria quanto nós em passear por essas imagens e refletir sobre as ideias sementes lançadas por Rubens e em revisitar sua maneira espirituosa de olhar o cotidiano. Realmente, olha que interessante essa expressão que eles falam aqui, né? Ideias sementes. Acho que resume muito bem a proposta do Rubens Alves. Eu indico fortemente a leitura deste pequeno livro aqui, são apenas 135 ou 134 páginas, e tenho certeza que se tu não conheces a obra do Rubens Alves é uma boa porta de entrada, e caso tu já conheças, vais realmente retomar esse gosto pela leitura deste grande autor. Então tá aqui, editora Papyrus, seleção de crônicas, as melhores de Rubens Alves, e certamente acredito eu que aqui tenham, se não as melhores, porque cada um vai de acordo com o seu gosto, algumas das melhores com toda certeza. Um outro livro que eu li este mês, já tem resenha aqui no canal, quero te fazer o convite para que vá lá, conferir a resenha, não vou ficar me repetindo aqui com relação ao que eu já falei por lá, só vou chamar a atenção aqui do porquê esse livro é muito interessante. Hector Abad, tratando de A Ausência que Seremos. Não vi o filme ainda, inclusive alguém já comentou aí nos vídeos, não me lembro, acredito que foi no da própria resenha, ou quando eu falava que eu pretendia fazer a leitura dessa obra, de que eu fosse atrás de assistir o filme. Ainda não fiz isso, perdão, farei em breve. Aqui a gente tem então o filho do sanitarista Hector Abad Gomes, colombiano, trazendo a história de vida de seu pai, num olhar a partir de uma literatura que perpassa aspectos de um romance mesmo, mas que nos mostra a face da Colômbia, que até hoje, pelos meios de comunicação, de forma tradicional, a gente não tem um olhar muito apurado. Então ele faz um resgate histórico de toda a história da violência na Colômbia, fatores políticos, históricos, filosóficos e literários, porque inclusive o título do livro, A Ausência que Seremos, remete a um pequeno texto, né, de Jorge Luis Borges, que é um soneto, na verdade, que estava no bolso da calça
de Héctor Abad Gomes, o sanitarista colombiano, pai do autor, quando ele foi encontrado morto. E a partir daí, então, se desenvolve toda a história, falando da luta dele, ele que era um grande humanista, uma pessoa muito dedicada a mudar a realidade social e política do seu país, e que tinha um olhar bastante avançado para a sua época sobre questões que ainda hoje a gente discute bastante em termos de prevenção à saúde, né? O que é muito mais importante do que propriamente a medicalização, ou seja, prevenir as doenças. Então é um livro muito legal, é um livro triste, não é um livro que tu vai sair daqui feliz, dando saltos e alegre, né? Enfim, mas ele te permite reflexões que te tornam alguém melhor, com toda certeza, alguém mais crítico em relação até às tuas próprias práticas do cotidiano, tuas práticas em relação ao mundo, aos afetos, à família e até profissional mesmo, tuas relações sociais, interpessoais. Indico fortemente e também te convido, vai lá, dá uma olhada na resenha, vê um pouquinho mais a respeito desse livro e vê se te interessa fazer a leitura A Ausência que Seremos, do Héctor Abad Gomes, publicado pela Companhia das Letras. Livraço, fantástico mesmo. Não parei numa sequência de bons livros, olha, realmente, embora o mês de agosto tenha sido bastante conturbado assim, em termos de saúde, de esforço e cansaço físico, mental mesmo, as leituras vieram comigo para compensar isso. Li também Velhos Demais para Morrer, do autor brasileiro que eu não conhecia, o Vinícius Neves Mariano, que é roteirista, então ele trabalha muitos aspectos de imagem, né, o audiovisual, e aqui esse é um livro bastante audiovisual. Eu já trouxe a resenha para o canal, também vou te deixar o link para que tu possa acompanhar detalhes, mas aqui a gente tem um aspecto muito interessante para se pensar na nossa sociedade atual. Trata-se de uma distopia, mas uma distopia em que a questão central aqui é pensar as nossas vidas, para nós que somos adultos, em fase de produção econômica, né, de estarmos trabalhando ativamente, como que vai ser a nossa aposentadoria. E para aqueles que já estão aposentados, para as pessoas de mais idade, para pensar na realidade que elas vivem hoje e também dos seus filhos, netos, das próximas gerações, o que pode estar aguardando elas num futuro que, se não for exatamente como o autor nos traça aqui, tem sim algumas nuances do que ele procura, da forma, através da literatura, nos chamar a atenção e nos ligar um sinal de alerta. Aqui, os idosos são considerados úteis para a sociedade até os 65 anos, enquanto eles estão produtivos economicamente. Depois dessa idade, que é considerada a idade zero, eles são convidados a se entregar por livre e espontânea vontade à morte. E isso é feito por parte do governo. O governo ceifa suas vidas e aí eles acabam deixando ali uma pequena contribuição para as suas famílias por terem aceitado deixar de existir, morrer mesmo, a partir dessa idade de 65 anos. Caso eles não façam isso, eles se tornam marginais na sociedade, precisam viver escondidos em territórios escuros, no meio das matas e também em cidades fantasmas, porque as cidades mesmo, os grandes centros urbanos, são apenas as capitais. Então acabam ficando muitas cidades abandonadas onde eles cometem pequenos furtos, se escondem, enfim, fogem das milícias que vão caçar os idosos caso eles não se entreguem para morrer para o governo. Então assim, é uma história que vai te trazer diversas reflexões e também entra no universo literário. Tem citação de livro muito bom aqui que ajuda a pensar. Então esses livros que falam de livros também é um pouco do que acontece em Velhos Demais para Morrer, com essa reflexão de fundo, uma lição mesmo, para a gente pensar o lugar social e a valorização das pessoas da terceira idade na sociedade atual, o que pode nos aguardar no futuro, se a gente não mudar muitas das nossas perspectivas e mentalidades em relação à questão da produtividade, de que vidas são importantes e que vidas talvez não sejam tão importantes assim, e qual é o grau de estabelecimento daquilo que é de fato importante ou não na sociedade que vivemos hoje. Velhos Demais para Morrer, Vinícius Neves Mariano, editora Malê. Esse livro foi premiado, inclusive, prêmio de romance, né, o prêmio, no caso, na categoria romance, da editora Malê, prêmio Malê de literatura no ano de 2019, e realmente merece todos os louros aqui em relação a esta obra. E para finalizar o mês, eu acabei fazendo a leitura de um quadrinho do Chaboté, que é Solitário. Eu já tinha lido Um Pedaço de Madeira e Aço, que é do mesmo autor, e assim, gente, olha, sem palavras, que livro fantástico,
fantástico mesmo. Ele me ajudou no processo de estar desacelerando também as minhas leituras, né? E até o peso, a carga de muitas dessas leituras. E o que a gente tem aqui? Eu não posso falar muito, porque senão vai estragar a experiência literária. Mas pensem já pelo título, e olha que capa é essa, né? Publicada essa obra aqui, como também Um Pedaço de Madeira e Aço, pela Pipoque Nanquim, que é uma das grandes editoras de quadrinhos que a gente tem, que está trazendo várias obras do autor. Eu já quero ir atrás de outras, né? Tem lançamento agora também, Purgatório, e eu certamente vou atrás dessa leitura. Quero trazer um vídeo para o canal falando de algumas das obras do Chaboté de modo geral, então vou te dar só algumas ideias aqui dessa obra para ver o que tu acha. A gente tem um personagem que vive num farol, no meio do nada, para onde ele olha tudo é mar, e toda semana um marinheiro vai lá e deixa para ele caixas de mantimentos, porque assim ele prometeu para o pai deste homem solitário que vive no farol, que ele faria assim que este pai falecesse, porque o pai deixou também uma boa quantia para que fosse suficiente para que ele continuasse abastecendo esse homem, para que ele não morresse de fome no farol, porque ele não deveria sair de lá. Ponto. Tá? Então ele viveu por muito tempo com seu pai e sua mãe. A mãe morreu primeiro, depois veio a falecer o pai, e ele acabou ficando solitário. E aí ficam as questões. Como que ele passa os dias dele nesse lugar isolado, apenas ele por lá? Como ele faz para lidar com a solidão? O que é a vida deste homem? Como que são relacionadas ali questões de um cotidiano, como nós temos o nosso cotidiano, mas assim, numa sociedade completamente conturbada, como a gente vinha falando, né, velhos demais para morrer, a sociedade de consumo, de produtividade, e ali ele está com ele mesmo. Para não dizer que ele está completamente só, ele só tem a companhia de um pequeno peixe. E olha que interessante, que vive num aquário, neste lugar onde ele está, no farol, né, cercado de mar. Este peixinho vive num aquário em cima da sua escrivaninha, e é o único ser vivo, digamos assim, que o faz companhia. Gente, seguinte, ó, leiam esse livro. Façam um esforço, coloquem no horizonte de vocês aí. Não vou falar meta porque eu estou começando a ficar um pouco complicado com essa história de meta. Depois vou dar uma conversada a respeito disso com vocês. Vou tentar vencer minha meta até o final do ano, das 12 leituras que eu pretendo fazer em 2022. Esse mês eu fui bem, né? Eu li dois livros que estavam na minha meta, né? Quem já viu o vídeo sabe quais são esses 12 livros. Quem não viu, fica com o convite, dá uma chegada por lá também. Eu vou deixar os links dos vídeos na descrição, tá? Mas então essa aqui é uma obra que eu te recomendo muito, mesmo para ti que não é muito chegado em quadrinho. E para ti que é, então não pode faltar. Solitário, do Chaboté. Não sei se vai dar para perceber na edição aí, eu cortei no finalzinho para encerrar, já estava encerrando o vídeo, mas é porque veio, claro, um carro de som aqui. Eu moro no centro da minha cidade, em Pelotas, mas acho impressionante assim, ó. Tem a prática da publicidade, né, de modo geral. Deixa eu encerrar falando isso para vocês, porque é uma coisa que realmente me incomoda, né? E agora a gente está em período eleitoral e aí tem alguns candidatos que acham que vão conseguir votos, né, lançando uma poluição sonora terrível e incomodando as pessoas com músicas, inclusive a maior parte delas de extremo mau gosto, do meu ponto de vista. Então essa chatice, né, de cada, sei lá, 10, 15 minutos, um carro de som passando e cantando essas músicas horrorosas. Então esses candidatos eu já não ia votar, aí mesmo que eu não voto, eu já pego de ponta, assim, já penso, pô, esse cara é um cara que se ele já é chato, antes de se eleger, já incomoda, já polui a cidade com essas músicas irritantes, antes de ser eleito qualquer coisa, tu imagina depois que for, né? Uma pessoa inconveniente, uma pessoa que não tem o cuidado de pensar que a política tem que ser feita no dia a dia, né? Não só ali em período eleitoral, querendo convencer as pessoas a votar nele por causa de uma cantiga ali, uma musiquinha chata pra caramba. Então assim, já fica a dica inclusive, né? Esses candidatos que investem muito nessa publicidade, né, essa mercantilização da política, liga o alerta porque não tem nada a dizer, né? Quando a pessoa não tem nada a dizer, só incomodar, eu não sei o que ela quer num cargo eletivo, certo, gente? Então bastante incomodado mesmo com essa função desses carros de som que ficam aí tumultuando, enchendo o saco das pessoas em pleno fim de semana. Hoje eu estou aqui falando com vocês num sábado, certo? É isso, pessoal. Essas foram as minhas leituras. Vamos falar do que realmente é bom. E o que é bom é ler Chaboté. É muito legal também dar uma chance para o Vinícius Neves Mariano, Hector Abad, A Ausência que Seremos, e claro, o grande Rubem Alves. Acho que no início do vídeo eu confundi, falei Rubens Alves em algum momento. Eu acabo cometendo esse erro aí, não sei se perceberam o nome do autor. É Rubem Alves, grande autor, saudoso Rubem Alves.
Faça essas leituras se realmente elas te servirem aí como talvez uma dica, né, uma sugestão que tenha te chamado a atenção, todas elas, algumas delas ou alguma delas, já vou ficar contente. Comenta aí, me fala como foram suas leituras nesse mês de agosto. Vamos torcer aqui que setembro seja um mês muito legal, de leituras e também um momento para a gente poder encarar essa reta final do ano aí com bastante tranquilidade, com bastante paz no coração e pensando aí em transformações possíveis para a nossa sociedade a partir do diálogo, da possibilidade de trocarmos juntos experiências, ouvirmos os contraditórios e sem essa encheção de saco dessas musiquinhas de período eleitoral, tá? Eu realmente não suporto. Até a próxima aqui no Sujeito Literário. A gente se vê, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.